2022 é ano eleitoral, estamos definindo o futuro do nosso país, mas o Senhor vai adiante de nós. Ele vai continuar sendo nosso Deus, vai continuar sendo nosso Pai, vai continuar sendo o supremo governador dessa nação, e nenhuma folha há de cair, se o Senhor não permitir. A igreja do Senhor vai avançar, irmãos, porque o Senhor é conosco, Ele é conosco, Ele é com você. Hoje é noite de consagração ao Senhor, noite de consagração ao Senhor, noite de entrega, irmãos, noite de gratidão. Nós vamos romper coisas do mundo espiritual hoje, destravando como uma porta, uma nova estação para essa igreja. Uma nova estação se inicia para essa igreja, para a igreja brasileira. O Senhor vai levantar as vozes que estavam abafadas até hoje, e vai fazer calar aqueles que não souberam aproveitar da unção e da oportunidade que Ele deu para que fossem vozes. Quando um profeta se torna velho, ele levanta o homem de Deus, a mulher de Deus, e outras vozes vão começar a ecoar nessa nação, diz o Senhor. Está chegando o tempo em que outras vozes vão começar a ecoar forte nessa nação. Deus vai levantar novos pais espirituais, Deus vai levantar novas lideranças, homens segundo o coração de Deus, pastores segundo o coração de Deus, leais e fiéis à palavra, inegociáveis, 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 diz o Senhor. Deus está levantando, Ele não está preocupado com idade, Ele não está preocupado com origem, Ele não está preocupado com a placa, mas Ele está levantando nessa nação novas referências, diz o Senhor. Aleluia. E Verbo da Vida Zona Norte, aqui do Amarão, faz parte disso. Faz parte disso. Igreja forte, que tem se afastado dos falsos mestres, que não suporta no meio de ti os falsos mestres, os falsos profetas, os desleais, os vendidos, não são suportados por essa igreja. E isso agrada o coração do Senhor. E é exatamente isso que vai fazer Ele nos levantar nessa nação. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Marque a data de hoje, 29 de setembro de 2022. Deus está levantando novas referências. Deus está levantando novas referências, novas lideranças. Deus está levantando. Aleluia. O coração do Senhor e de tia Cássia vai ser reproduzido em massa. Não se preocupe se às vezes olhar para o lado e achar que só pode contar com 2 ou 3, ou só 2 ou 3 ou 4. Só esses pegaram ainda, a velocidade dos outros está muito lenta. Deus vai fazer o seu coração ser reproduzido em massa. Aqui é uma terra fértil, e o Senhor é pai de muitos. Deus não lhe chamou para ser pastor de poucos, Ele lhe chamou para ser pastor de muitos, de milhares e milhares, milhares e milhares, diz o Senhor. Oh, aleluia. Pés que andavam vacilantes, pés que estavam lentos, pesados, o Senhor vai arrancar os pesos, vai correr rápido, o crescimento vai ser rápido. Muitos vão ficar surpresos. De repente, o de repente de Deus, o Kairos de Deus, em manifestação com aqueles que eram considerados pequenos, aqueles que eram considerados sem talento, sem unção, sem chamado. Deus vai puxar para frente.
Oh, assim como ele fez com o homem da mão mirrada, ele vai puxar para o meio e vai operar. Aleluia. Ele vai operar. Porque ele é Deus. E ele é o verdadeiro dono da unção. Ele é o verdadeiro dono da unção. Se for preciso, ele muda os tempos. Ele confunde os sábios. Ele opera no meio dos entendidos. Mas ele faz a sua vontade ser cumprida. Porque ele é Deus zeloso. E porque a sua palavra não volta vazia. Os candeeiros que precisarem ser removidos, vão ser removidos. Porque o novo de Deus está chegando para o Brasil. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, há muitos anos, irmãos, eu ouvi uma profecia de um pastor. Eu estava num culto no interior. E esse pastor me viu. Eu nem sonhava em ser ministro auxiliar ainda. E ele pegou uma gravata. Eu guardo essa gravata comigo até hoje. Ele tirou a gravata do pescoço, colocou no meu pescoço. E ele começou a profetizar coisas que têm acontecido até hoje no meu ministério. Tudo começou a acontecer rápido depois que aquele homem de Deus falou. E uma das coisas que ele disse: olha, eu vou levantar, diz o Senhor, pessoas que vão mudar essa nação, vão marcar o Brasil. Aí ele disse para mim, eu nunca contei isso aqui. Acho que eu nunca contei isso para ninguém. Ele disse, você é uma dessas pessoas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que esse tempo não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Deus está fazendo aqui. Talvez a minha cara nunca apareça, e eu não faço questão que apareça. Mas no que eu puder, eu vou levar o coração de Deus e do meu pastor. E vou incendiar outros. Deus não desiste das pessoas, então eu também não posso desistir. Deus não desiste. Ele nunca vai desistir da nação brasileira. Amém? Glória a Deus, irmão. Você pode sentar um pouquinho. Eu vou tentar. Aleluia. Tem uma unção muito forte aqui. Aleluia. Eu quero dizer que eu vou tentar ser breve hoje, para que a gente tenha um pouco de tempo para a gente orar, para o nosso pastor fazer alguma consideração se ele quiser. Mas eu quero já começar agradecendo primeiro os músicos. Muito obrigado a vocês, podem se assentar. Agradecendo ao meu pastor pela confiança e pela honra. Meu pastor, ele teve dando aula no Rema durante esse mês. E todo culto ele fez questão de vir aqui. E eu sei que é para me prestigiar. O pastor é aquele pai que torce sempre pelo filho em todos os jogos. Já viu aquele pai que vai em todos os jogos do filho? Esse é o meu pastor. Onde eu vou e ele sabe que eu vou ser honrado, ele está lá torcendo, vibrando comigo, correndo, torcendo para que eu corra. E eu sei que isso é sincero, é genuíno, irmãos, isso é impagável. Eu já falei isso aqui, é impagável. Então eu quero agradecer primeiro ao meu pastor por ter me confiado esse tema maravilhoso, porque foi importante para mim também, amém? Para a minha vida, para o meu ministério. Eu falei isso aqui quinta-feira passada, não só no assunto do aspecto de honra e de lealdade, mas no aspecto ministerial em geral, amém? Me veio uma unção e um senso de responsabilidade muito maior durante esse tempo, amém? Do cuidado com o que Deus quer falar, com o que Deus quer fazer, com o ensino da palavra. Eu me lembro que quando eu fui assumir o departamento de jovens, o pastor, ele olhou para mim, e eu já falei isso aqui, nunca teve uma palavra que o pastor Fábio disse para mim que não se cumpriu, até hoje. A minha mulher é testemunha disso, você pode perguntar a Carol, tudo que o pastor falou até hoje, debaixo da unção, aconteceu na minha vida. E eu me lembro que antes de eu assumir os jovens, ele disse, Samuel, você só precisa se preocupar com uma coisa,
muita gente disse para ele que não era o tempo, que eu não estava preparado. E ele disse: meu filho, eu quero só que você se preocupe com uma coisa: ensine a palavra. Ensine a palavra. Ele é coerente, você vê que ele repete isso até hoje. Se ele fosse dar um conselho a um pastor ou a qualquer um que está começando a obra, é essa: ensine a palavra, porque é a palavra de Deus que faz. Se você ensinar a palavra, irmão, Deus vai fazer o resto. E eu tenho me movido debaixo dessa direção. E apesar de terem sido quintas-feiras voltadas para o ensino, teve uma unção profética muito forte aqui, todas as semanas, acompanhou esses cultos. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, pregada com poder, irmãos, é a combinação perfeita para destroçar toda a dureza. Você falar de honra e de lealdade, você vai chocar com paredes grossas. A sensação que eu tinha às vezes é que eu estou me chocando com paredes grossas, muros duros. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a palavra é martelo que esmiuça a pedra, e que a unção quebrará, despedaçará todo o jugo. Então, irmãos, quando a unção e a palavra se juntam, não tem parede grossa que possa suportar. Amém. A gente não precisa de táticas humanas, a gente não precisa de uma chamada de cinema para os cultos, para os nossos eventos. A gente não precisa de nada disso. Não estou criticando quem faz. A gente não precisa de uma rede social bombástica. Amém? A gente não precisa de estratégia de marketing. E o marketing é de Deus, amém? Não estou criticando, irmãos. Entenda isso. O que atrai as pessoas é a cruz. Jamais vou esquecer essa resposta de Deus para mim. Quando eu disse: Senhor, por quê? Ele disse: meu filho, Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, ou seja, quando a cruz dele fosse erguida, ele atrairia muitos a ele. O que atrai é a cruz. Isso, meu irmão, me faz regozijar. Eu estou na igreja certa. Eu acho que nenhuma outra posição do meu pastor, se fosse diferente de algum pensamento meu, influenciaria tanto eu não estar aqui, quanto se ele não pensasse assim. Porque eu creio muito nisso, irmãos, na palavra de Deus pura e genuína, como ela é. O poder de Deus para a salvação. Foi só essa palavra que precisou, Gigi, para que mais de 2.000 anos de igreja permanecesse e chegasse até aqui. A despeito das perseguições, dos leões, não diz a canção, os leões não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, muitas mortes violentas que a gente vai ter história. Nunca teve um povo tão perseguido quanto os cristãos. Os judeus e os cristãos. Nunca teve um povo tão perseguido quanto esse povo que crê nessa palavra. Mas também nunca houve e nunca haverá um povo tão resistente, um povo tão feliz quanto essa palavra, meu irmão, quanto aqueles que creem aqui nessa palavra. Foi ela que nos salvou, nos trouxe até aqui, irmãos. A gente não precisa mudar a fórmula no meio do caminho. É só a gente continuar firme com aquilo que nos trouxe até aqui, com os mesmos princípios que nos trouxe até aqui. Não precisa de mais nada. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje eu vou falar o nosso último tema. Aleluia. Eu quero falar sobre a identidade que resulta da lealdade e a identidade que resulta da deslealdade. Rapidamente, eu sei que eu já falei das atitudes de um e de outro, falei das consequências, não foi? Amém? E agora eu vou falar sobre a identidade, sobre como fica uma pessoa, como é vista uma pessoa à luz da palavra de Deus. A pessoa que é leal e a pessoa que é desleal. E com essa palavra eu quero justamente que você pense nisso. Se você, durante todas essas semanas, você ainda não se convenceu, essa palavra ainda não lavou você, eu quero que você hoje pare e pense qual é a identidade que você quer assumir para você, para a sua vida e para o seu ministério. Amém? Glória a Deus. Para você que está aqui, para você que está assistindo. Em Judas, o livro de Judas, eu quero ler com você.
eu vou ler aqui na atualizada. Judas, a partir do versículo 8. Penúltimo livro da Bíblia, tá? Deixa só eu. A partir do versículo 8, vamos lá, diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aqui no grego, essa expressão autoridades superiores é muito curioso, porque Judas usa a expressão os gloriosos. A tradução literal para autoridades superiores seriam os gloriosos. E isso gerou durante muito tempo uma confusão entre os teólogos e tradutores. Por que Judas disse os gloriosos? Porque geralmente, quando a Bíblia estava falando de autoridade, se refere às autoridades civis da época. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, autoridade civil. Claro que abrange também as autoridades espirituais, mas a Bíblia, quando fala de autoridade espiritual, geralmente é mais enfático e específico. O exemplo de Hebreus que nós lemos, Hebreus 13:17, que diz: aqueles que vos presidem, ou que vos lideram no Senhor, ou que vos pastoreiam, ou que vos apacentam. Amém? Mas aqui ele usou os gloriosos. E, obviamente, ele está falando das autoridades na igreja, mas olha a expressão que ele usa para falar dos pastores, dos líderes, dos presbíteros da época. Ele chama de os gloriosos. Amém? Aí ele diz: eles difamam e rejeitam, olha só, o governo, e difamam autoridades superiores, os gloriosos de Cristo. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, ou seja, com a mente, aqueles que eles não entendem porque é espiritual, e eles não conseguem absorver porque não são pessoas espirituais, eles difamam. E mesmo aquilo que eles conseguem entender só com o intelecto, aqui, como bruto sem razão, versículo 10, diz: até nessas coisas eles se corrompem, ou seja, não conseguem seguir nem mesmo princípios que podem ser entendidos racionalmente. Amém? Eu não sei se você vai lembrar, eu dei um desses exemplos da política, que às vezes, porque um grupo lança um nome, muitos candidatos que podem detestar aquele camarada, aquela figura, vai apoiar com veemência. Por quê? Porque é em nome do grupo. Tem um partido mesmo aí, você deve conhecer, que assim, os caras são completamente doentes pelo grupo. Eu sei desse determinado partido, um determinado candidato que está aí, que a maioria lá dentro detesta, não suporta. Eu sei porque eu trabalho com política, já disse, eu trabalho lá dentro, detestaram esse nome ser lançado como o candidato, mas vão apoiar e vão votar, até o fim, porque eles são fiéis à causa. E se você de fora for perguntar, vai dizer: não, é o melhor nome, é o mais preparado, vou votar em fulano. Eu não voto contra fulano. Eu estava numa secretaria que alguém disse: olha, me exonere, mas eu não vou deixar de votar em fulano, não. Nunca deixei de votar contra meu partido. Eu perco o emprego, mas eu não voto contra o meu partido. Ouve isso. Carol trabalhou lá um tempo e ouviu a mesma história, não foi? Ouvi isso. Para eles está acima da nação, está acima dos princípios, está acima da família deles mesmo. Não estou falando da família, a instituição, estou falando da família deles, está acima de qualquer coisa, a causa. Então eles aceitam a autoridade que é colocada ali sobre eles. Isso é um princípio que você consegue entender com a mente. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu estou usando isso como um exemplo de um princípio que você consegue entender racionalmente, sem ser pelo Espírito, porque gente lá fora, ímpios, conseguem entender.
Mas a Bíblia está dizendo que o desleal, aquela pessoa que é desleal, aquela pessoa que não considera, não consegue honrar a autoridade de jeito nenhum, que já está tão contaminado, que ele, mesmo nesses princípios, que você pode entender com a mente, aquele que você pode somar 2 mais 2 e entender que vai dar 4, e por isso você precisa agir de determinada forma, para atingir aquele objetivo, mesmo sabendo que é melhor para ele não consegue seguir, ele se corrompe até nessas coisas. Porque está completamente desvirtuado. É o que o versículo 10 está dizendo. Aí o versículo 11 diz o seguinte, olha o que é que o versículo 11, o apóstolo Judas diz. A gente fala que Tiago é duro, às vezes o apóstolo Tiago na sua epístola é duro, às vezes a gente acha que João Batista era duro, mas olha o que é que Judas diz. Olha aqui o versículo 11, ele diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, inveja e assassinato, e movidos de ganância, ou seja, qual é a motivação? Ganância. É aquilo que a nossa querida reverenda ministra Mama Cássia sempre me diz, nada que um emprego no G Barbosa não resolvesse. Algumas igrejas, essa fala é dela, algumas igrejas não existiriam se o emprego no G Barbosa chegasse primeiro. Não é pejorativo. Ela quis dizer, vocês entendem o que ela quis dizer? Um emprego chegasse. Ela usou o exemplo do G Barbosa, que é popular, mas qualquer emprego chega, dinheiro. Vocês entenderam? O que ela quer dizer é o seguinte, algumas igrejas, se você oferecesse o salário, se a pessoa tivesse um outro meio de ganhar dinheiro, ganhar a vida, porque tem gente que faz qualquer coisa por dinheiro, e eu conheço uns assim, não abriria igreja. Amém? Aquela igreja nem existiria. Porque o camarada é claramente, explicitamente movido por isso. Aí o versículo 11 ele diz, se precipitam no erro de Balaão. Por que Balaão? Balaão aceitou dinheiro para profetizar contra o povo de Deus. E pereceram na revolta de Corá. Judas foi fantástico agora. Olha o passeio que ele fez pela Bíblia. Olha o passeio que ele fez pela Bíblia. Ele disse, eles são movidos por ganância, como Balaão, e vão ter o mesmo destino de Corá. Já está tão corrompido, a motivação é tão errada, o negócio já está tão feio, irmão. 4 quintas-feiras não foram suficientes, fora os 12 anos de Verbo da Vida Lamarão, não foram suficientes para consertar. O negócio está feio, está podre por dentro, a ponto que o único destino possível é o de Corá, ou seja, a morte, que é a última consequência, como a gente falou lá nas consequências da deslealdade. Aí o versículo 12, ele diz, ele faz um alerta agora, começa a fazer o alerta para os leais dentro da igreja. Olha o que ele diz no versículo 12. Ele diz assim, estes homens são como rochas submersas. Preste atenção, rocha submersa só serve para fazer escorregar. Vou dar um tempinho para você pensar. Não sou eu que estou dizendo, não é Samuel que está dizendo, está na Bíblia, sim ou não? Esses homens são como rochas submersas, você não consegue vê-los às vezes, mas no meio do seu momento de lazer, no meio da água, quando você está ali, num momento de comunhão muitas vezes, você escorrega neles, ou tropeça neles, ou se você cair, bate neles, se machuca neles. Eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. O que eram festas de fraternidade? A história vai contar que a igreja, naquela época, tinha o costume de fazer ceias e jantares após as reuniões, os cultos. Que era para promover justamente a comunhão, a interação dos povos. Amém, irmãos? Aqui a gente está falando da construção da igreja, lá atrás, certo? Tinha que haver ligação. Já percebeu que departamento, especialmente de jovem, vou dar uma dica para vocês, já que eu fui líder de jovem, estou aqui na frente de outro, e ele vai lhe confirmar. Toda liderança de jovem, quando entra no departamento, promove comunhão.
é um extra não sei o quê, é um piquenique na casa de fulano, é um filme na casa de Beltrano. Por quê? Criar liga, identidade, comunhão. Amém? Pronto, já lhe dei um macete agora de líder de jovem. Promover comunhão. Naquela época era assim, eles faziam essas festas de fraternidade. Judas disse, olha, esses aí, que estão no meio de vocês, que são perversos, gananciosos, eles são como rochas submersas no meio da festa de vocês. Significa que vocês estão juntos, a motivação de vocês está correta, vocês têm uma festa de fraternidade, de comunhão, vocês estão com o coração certo, vocês estão indo certo, mas tem rochas submersas, cuidado para não cair. Aleluia. Estão no meio de vocês. Rochas submersas. E é por isso que semana passada nós falamos sobre atitudes de honra e de lealdade. Estabelecer uma cultura de lealdade, de honra tão grande que a gente vai expor os desleais. Eles não vão conseguir ficar submersos no nosso meio. Porque se você se calar, irmãos, se você tiver medo, se você recuar, se você ficar com medo de ser chamado de bajulador, de adulador, de que está com segundas intenções, você vai ficar vulnerável às rochas submersas. Amém. Aí olha só, ele falando sobre a característica do ministério dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Eles são o quê? Eles são, esse banqueteio junto com com vocês, sem qualquer pudor, e porque eles são pastores, que a si mesmos se apacentam, só pensam neles. Tá cheio de pastor por aí, rebelde, que não está nem aí para as ovelhas. Eu conheço um casal, que hoje eles são apóstolos. Eu não sei se a mulher é apóstola, porque está na moda agora a mulher ser apóstola também, mas eu sei que ele é. De uma igreja por aí, de algum lugar por aí. E eu me lembro que eu tive uma infância muito difícil, irmãos. Não dá tempo de contar isso aqui, não. E eu me lembro que minha mãe, às vezes, confiava muito, né? Minha mãe fazia trabalhos domésticos, vou botar assim, na casa dessa pessoa. E eu me lembro que, às vezes, a pessoa ia lá, não, porque você não está indo para a igreja, não sei o quê. E minha mãe, às vezes, dizia, olha, eu estou passando por uma situação assim, em casa e tal. E, às vezes, irmãos, eu tinha que sair de casa para comer na casa de alguém. Eu nunca cheguei a passar fome, mas o aperto foi grande. E eu me lembro que a resposta dessa pessoa, pequenininho, eu me lembro que a resposta dessa pessoa você tem que orar. Você tem que buscar. Aí diziam a verdade, né? No meio disso tudo, dizia assim, não é no mundo que você vai conseguir a solução, é verdade, não é no mundo que você vai conseguir a solução. Só que você na igreja tem que mostrar que é a solução. Irmãos, eu dou glória a Deus, porque hoje eu posso dar comida. Eu não faço propaganda do que eu faço, mas eu posso dar comida, dividir comida. E não tem irmãos, não tem coisa que supere isso para mim. Definição maior de prosperidade do que isso, do que você sair do charco de lama, onde você é aquele que tem que ser socorrido o tempo todo, para você poder ajudar pessoas. Eu tenho prazer, quando passa o ticket aqui para arrecadar alimentos, eu tenho prazer, tanto eu como Carol. Às vezes é Carol que me lembra, porque eu esqueço, Carol me lembra, tem que levar o feijão, o açúcar para a igreja, a farinha. Para mim é um prazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas essa pessoa dizia isso. Eu espero em Deus, irmãos, que até essa pessoa agora hoje, com mais idade, mais tempo ministerial, tenha mudado. Mas pare para pensar, isso é mentalidade de quem apacenta uma igreja? Não é. Está cheio de gente assim. Preocupado com quanto você pode dar de oferta, ajudar, levantar, fornecer. Amém? Não amam, são pastores de si mesmos. Está preocupado o quanto seu ministério vai brilhar. Você aí sentado é só mais um número. Ou uma imagem para sair na foto. Para parecer que a igreja está cheia, ou que a igreja está vazia. Para ir para a rede social. Amém. Aleluia. Pastores de si mesmos.
Aí ele diz, olha como Judas é duro aqui, irmãos, mas é muito verdadeiro. Eu vou dizer uma coisa para você, uma palavra pode ser dura como for. Quando você está com a vida alinhada a ela, toda palavra vem como um refrigério. Já percebeu isso? Olha o que Judas diz aqui. Para mim é motivo de exultar, irmão. Olha o que ele diz aqui, olha. Pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Não tem peso de glória, não tem unção. É levado pelo vento. Hoje a igreja, não estou criticando, tá? Estou dando um exemplo. Hoje a igreja é em célula, amanhã a igreja não é mais em célula. Hoje a igreja adere ao evangelho pleno, né? A palavra da fé, que é o que nós pregamos aqui, né? O irmão Rega chama de evangelho pleno, que é mais ou menos o conjunto de coisas que o Rema crê. O irmão Rega chama assim, igrejas do evangelho pleno, nos livros dele, ele vai chamar. Hoje crê, amanhã já não crê mais na doutrina do evangelho pleno. Hoje tem um arminiano pregando na igreja, amanhã convida um calvinista. Não tem peso. O vento leva. Aí Judas continua dizendo, ele diz, árvores em plena estação dos frutos, ou seja, era para estar carregado de fruto, mas destes estão desprovidos, duplamente mortas as árvores, desarraigadas. Por que está duplamente morta? Porque está morta por dentro e por fora, está morta e não consegue produzir vida. Palavra de salvação. Essa foi só para quebrar o gelo. Está na Bíblia, irmão, não sou eu que estou dizendo. Árvores que eram para estar frutificando. O camarada, meu pastor, tem 30 anos de ministério, era para estar dando fruto, mas continua seco, vazio. Por quê? Porque desde a origem, a motivação sempre foi errada. Desde a origem, a motivação foi errada, foi um ministério construído em cima da falsidade, da mentira, da fofoca. E eu vou lhe dizer aqui uma coisa, antes da gente prosseguir, muito importante. Você sabe qual é, geralmente, quem adere a uma cultura de honra, que a palavra diz, que a palavra ensina, de honra, de lealdade, em algum momento da vida vai ser chamado de bajulador, né? Está aqui a ministra Margarete, que não me deixa mentir. Vai ser chamado. Amém? Agora, deixa eu dizer um negócio para você. Geralmente, os maiores bajuladores são justamente os desleais. A bajulação é uma característica do desleal. E o que é a bajulação, pastor? Porque você disse semana passada que era importante a gente trazer elogios à nossa liderança sempre que possível. É verdade, tem que trazer elogios. Mas os elogios têm que ser verdadeiros. Eu nunca vou chegar para o meu pastor e dizer assim, pastor, o senhor é um exímio marceneiro. É um pedreiro de primeira. Porque eu estou mentindo. Aí eu fico calado. Agora, naquilo que eu posso destacar de positivo na vida dele, eu vou evidenciar sempre. O senhor é um ungido, o senhor é um exemplo de pai. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Para mim é uma referência de pai, de marido. Amém? De ministro, de pregador, de pastor. Aquilo que eu posso destacar de positivo da vida dele, eu vou trazer em evidência. Por quê? Porque isso é segurança para mim, é segurança para o ministério. Eu estou numa igreja onde o pastor é evidenciado, suas qualidades são evidenciadas. Vai ficar mais fácil das ovelhinhas chegarem e beberem dessa água tranquila. Porque lá tem uma referência, tem um farol que brilha. Não precisa ter 2 faróis brilhando em direções diferentes, um tentando ofuscar o outro, irmãos. Você sabe o que é que acontece quando você está na BR com o seu carro e vem um carro com farol alto? Se você ligar o seu alto também, vou dar uma dica para você, motorista antigo, você vai ficar cego, você e ele. Alô? Aí o que é que você faz? Baixa o seu, deixa só o dele alto. Não precisa de confusão. Aqui só precisa de um farol, irmão. Amém.
É por isso que eu preciso evidenciar a vida do meu pastor mesmo. A referência é ele. Eu vou para a igreja, irmão, onde o liderado é maior do que o líder? Ou não, irmão? Porque está tudo bagunçado. As decisões não são as melhores possíveis. Amém? Um líder apagado. Tem igreja que, meu Deus do céu, o pastor não manda em nada. E eu fui pregar numa igreja, o cara veio dizer para mim, não está todo mundo aqui não, porque teve um evento na casa de fulano. Eu disse, como foi, rapaz? Eu comentei isso com meu pastor, eu disse, como foi? Não, eu falei com todo amor, porque o pastor era uma bênção. Eu disse, não, pastor, isso é uma bênção. Aqui só tem que ter uma cabeça. Depois eu cheguei e comentei isso com meu pastor, porque eu fui enviado lá a mando dele. Eu disse, não, aqui eu fui ensinado assim, é uma cabeça só. Aqui não tem nenhum monstro, nenhum dragão, nada para sair duas cabeças, não, irmão. Aqui não é para sair nenhuma verruga, nem um apêndice a mais. Aqui tudo é alinhado, irmãos. Se tem uma ordem, se tem um evento, todo mundo pega junto. Na mesma direção. Amém? Mas o pastor ofuscado. Porque não tem uma cultura de honra dentro da igreja. Porque o pastor não toma posição. E porque os liderados também ficam omissos. É por isso que Deus está nos levantando como inconformados. Para estabelecer uma cultura de honra. Custe o que custar, irmão. Custe o que custar, irmãos. Não interessa quanta amizade você perca. A palavra de Deus vai prevalecer. O princípio vai prevalecer aqui, irmão. Porque Deus tem uma grande obra nesse lugar e o diabo não vai parar. Deus é o dono dessa igreja, irmão. O diabo não pode parar a obra, então custe o que custar. Nós vamos estabelecer aqui em Verbo da Vida Lamarão, na Zona Norte, nós vamos estabelecer uma cultura de honra e de lealdade. Do maior para o menor. Daqui de cima, daqui de baixo até lá em cima para as crianças. Daqui do culto dos adultos até o berçário, lá onde minha filha está. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, bajulação é você, geralmente, tem uma ministração, um ensino muito bom, eu não me lembro o título, de Tia Cássia justamente ensinando sobre isso. Bajulação é quando você traz uma característica que aquela pessoa não tem, com o fim de ganhar alguma coisa em troca. Isso é bajulação. Você se submeter, você enaltecer e você trazer a evidência, o seu líder, não é bajulação, é honra. Essa é a diferença. Quando alguém lhe perguntar, então, por favor, descubra a diferença. Eis que te digo, essa é a diferença. Amém? Vamos embora. Vamos embora. Versículo 13. Ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Olha só. Espumam as suas próprias sujeiras. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas miríades de anjos, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, olha as características aqui, saltando, irmãos, olha o tempo todo nesse texto. São murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, mais claro que isso, não tem como. Não tem como, irmão, eu não vou nem explicar, porque o versículo está aí. De onde foi, Samuel, que você tirou a diferença entre bajulação e honra? Daqui. Versículo 17. Vós, porém, amados, olha só, irmãos, é bom a gente entender o contexto. Olha só, a gente leu esse texto todinho para chegar na solução que Judas aponta. Versículo 17. Vós, porém, irmãos, amados,
Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, o quê? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito. Uau! Olha o contexto desse versículo. Eu sei que você ouviu esse versículo a vida toda falando de oração em línguas, e todos os ensinos estão corretíssimos. Eu só queria que você atentasse essa vez comigo sobre em que contexto Judas diz isso. Para escapar de quê? Das pedras submersas. Oração em línguas é sobrevivência. E deixa eu dizer um negócio: quem vive uma vida no Espírito verdadeiramente não consegue ser desleal. Você quer ver de quem é que vem as palavras de desonra, as ofensas, de quem é que vem a deslealdade? Vem de gente com a vida torta. É pastor que não só caiu não, irmãos, capotou. 1, 2, 3 vezes. Ministros que andaram capotando por aí. Aí se levantam para falar de um homem honrado. Um homem honrado. Eu vou usar sempre o exemplo do meu pastor, porque eu estou aqui. Mas pode ser qualquer outro homem de Deus. A gente vê vários homens de Deus sendo difamados. Outro dia eu vi missionário R.R. Soares se internou com Covid, acho que um dia, ficou 2 dias, foi para o hospital. Irmãos, quando eu abri o Twitter, assim, meu coração rasgou, despedaçou. Porque eu cresci assistindo o missionário R.R. Soares. Para mim, tia Cássia, foi uma ofensa a mim. Os caras desejando a morte, dizendo que estava torcendo para a Covid. Filhos do diabo, irmãos. Quebra a boca e diz: é filho do diabo, é isso que é. Um santo homem de Deus daquele, você pode discordar de uma coisa ou outra, você pode não concordar com alguma coisa da doutrina, mas o homem, irmãos, aquele homem é praticamente T.L. Osborne da gente aqui. Um homem que expandiu o evangelho, que desbravou na televisão, destronando Satanás na rede, em horário nobre às vezes. Meu Deus, quantas pessoas foram alcançadas pela vida daquele homem, pelos cultos. Quantas vezes eu, no início da minha fé, novinho, adolescente, assistindo ele, o pastor Jaime, que é auxiliar dele, pregando, e eu era edificado, levantado por dentro, irmão. Para levantar uns filhos do diabo, um bando de maconheiro às vezes, sem vergonha, bando de adúlteros, drogados e prostitutos e prostitutas por aí, para abrir a boca, irmão, para falar que ele tem que morrer mesmo, porque ele apoia fulano, cicrano, pelo amor de Deus. E o pior, tem crente que vai na pilha. Eu fico doido quando eu vejo um crente e posta lá: perdoem, atenção, atenção gays e outros grupos de minorias, perdoem a igreja. Como assim? Perdoar a igreja pelo quê? Se não tem uma instituição nesse país e no mundo que recupere mais vidas do que a gente. Não tem ninguém que ame mais homossexual, drogado, adúltero do que a igreja. Porque nós salvamos eles do fogo. Eu vi outro dia, Fernandinho estava sendo escrachado, o cantor Fernandinho. Porque ele não tem a postura café com leite de muitos outros artistas gospel. Que mentem o que muitos fazem é mentir para o homossexual, para o drogado. Não tenho nada contra o homossexual, pelo amor de Deus. Nada, zero. Contra ele enquanto pessoa. E eu enquanto cidadão. Agora, enquanto ministro do Evangelho de Cristo e crente, cristão, eu tenho para dizer que ele precisa mudar de vida. Aceitar Jesus Cristo. Mudar suas práticas de vida para herdar o reino dos céus. É no que eu creio, isso não é ofensa. Eu não quero que ninguém bata nele, xingue ele, invada a casa dele, nada disso. Que diminua os direitos dele, nada disso, irmão. Mas é mentir você dizer bem assim: Deus ama você como você é e pronto. Isso é uma mentira disfarçada de verdade. É claro que Deus ama você do jeito que você é, mas ele quer que você mude.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa é a palavra. Amém? Vamos lá. E aí ele diz, edificando-vos. O 21 diz, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, olha o que Judas diz, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, é para você detestar as suas obras, é para você detestar o jeito que ele se veste, é para você detestar o jeito que ele fala, não é para detestar ele, entendeu? Amém? Não é discurso de ódio, pelo contrário, salve ele, detestando as suas obras. Que obras? As obras que os levam para o inferno. A ele você ama. Como é que você ama? Sendo verdadeiro, sendo exemplo, falando a verdade, trazendo para Cristo, estabelecendo uma cultura, irmãos, onde os princípios da palavra são obedecidos. Amém? Aleluia. Eu vim de uma família desestruturada, nunca tive pai. Mas eu vou dizer uma coisa para você, uma das coisas que eu mais valorizo, são mais valiosas na minha vida, é a minha família. A minha, eu, Carol e hoje Ana Luísa. A minha casa tem pai, tem mãe e tem filha. E para mim esse é o modelo de Deus. Não foi o modelo que eu tive, mas foi o modelo que a palavra me ensinou. Eu me lembro que eu cheguei falando com a psicóloga uma vez, ela pediu para eu fazer eu esqueci o nomezinho agora, que é o nome técnico, mas é fazer aquela árvore genealógica. E erodrama, uma coisa assim. Quem disse? Cadê? Algo assim. Aí ela disse, olha, você não tem nenhum histórico de doença grave na sua família, mas tem uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Eu disse, é o que, doutora? Todo mundo na sua família se separou. Não tem um casamento que ficou. Eu disse, o meu vai ser o primeiro. O meu vai durar. Foi bom, irmão, ela dizer isso para mim. Deixa eu dizer para você, foi bom ela dizer isso para mim. Porque me alertou logo do plano de Satanás. Na minha vida não permanece. Na minha vida não prevalece. Oh, irmão, seja você a mudança. Seja você a mudança. Eu queria, não vai dar tempo de fazer um estudo mais detalhado, mas eu queria que você fosse comigo em Gálatas. Agora eu vou tomar cuidado, que eu tenho um professor de Gálatas aqui bem na minha frente. Cuidado para não falar besteira, depois ele me corrige. Mas Gálatas, o apóstolo Paulo, ele traz uma coisa bem interessante. Primeiro que Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 1, Paulo começa essa epístola diferente de todas as outras. Ele começa logo dizendo, olha, apóstolo Paulo, apóstolo, chamado não por intermédio de homens, mas por meio de Jesus Cristo. Ele já está dizendo a origem do seu ministério. Paulo está dando uma carteirada. Ele já começa o livro dando uma carteirada, porque tem todo um contexto com isso. Mas eu quero mostrar para você a mentalidade de honra e de fidelidade do apóstolo Paulo, para depois mostrar para você como era a identidade do ministério dele, amém? Já falei sobre o desleal, e agora fiz o alerta, agora eu vou trazer aqui para uma identidade do leal, daquele que honra, amém? Daquele que é fiel. Olha só, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, 14 anos depois, e aqui entende-se que é 14 anos depois da conversão dele, porque fazendo uma matemática simples, não teria como ser 14 anos, depois dos 3 anos que ele disse que subiu lá para Jerusalém, do capítulo 1, ele diz 14 anos depois, provavelmente 14 anos depois da sua conversão, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito, e ele diz, subi em obediência a uma revelação. Olha, irmãos, presta atenção nisso. Paulo, naquela época, irmão, não tinha quem pastoreasse de perto, não. Não tinha pastor Fábio para colocar o tema de honra e lealdade na igreja, não. Ele tinha que aprender com Deus. Inclusive, ele diz isso nessa epístola, que o que ele aprendeu não foi de homens, foi o próprio Deus revelando a ele. Amém? Aí olha o que ele diz, versículo 2. Subi em obediência a uma revelação, ou seja,
Dele mesmo, Paulo, ele podia até não querer, mas Deus falou com ele. E aí ele diz: e eu lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Escute isso. Paulo está dizendo que se Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que era a sede, digamos assim, os apóstolos de Cristo, não referendassem a pregação de Paulo, a doutrina que Paulo estava pregando, e o poder pregar para os gentios, tudo isso todo o trabalho dele teria sido até então em vão. Paulo está dizendo que só teria valor espiritual se sua liderança aprovasse. Eu não estou falando de pastor Zé da esquina, eu estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: se minha liderança não tivesse aprovado o que eu preguei, o que eu fiz até hoje, teria sido em vão. A essa altura aqui, irmãos, Antioquia já tinha imposto as mãos sobre ele, sobre Barnabé. Ele disse: não importa se... Eu sei que teve a revelação lá na igreja de Antioquia, mas a liderança precisa aprovar. Eu não quero ir como um desgarrado. Eu não quero ir pregando um outro evangelho. Eu não quero sobre mim a marca de rebelde. Eu não sou ovelha sem pastor. Eu quero que a minha liderança coloque as mãos sobre mim e diga: meu filho, você está aprovado, enviado. Aleluia. Não é só alugar a garagem e abrir a igreja. Não é. Mas a unção está sobre mim. Mas já impuseram as mãos sobre mim alguém em algum momento e disse que eu era pastor. E já teve muita profecia, muita revelação sobre isso. Paulo já tinha sido enviado pela igreja de Antioquia. As mãos já tinham sido impostas sobre ele e sobre Barnabé. Mas ele queria a aprovação da liderança. Porque a unção ela é verdadeira, mas nem sempre o tempo e o modo é aquele. A unção pode ser genuína, irmãos, mas o tempo, o modo e o lugar às vezes não são. É por isso que eu digo que meu coração está aqui. Por quê? Porque esse tempo é para estar aqui. E eu vou estar até quando Deus disser. Se for para sempre, amém. Glória a Deus. Importante é você estar onde Deus quer que você esteja. O apóstolo Paulo, irmãos, entendeu isso. E ele vai seguir aqui dizendo que conversou com Pedro. E que Pedro disse a ele: não vá, autorizou. Tá certo, meu filho, vá, corra. Corra a carreira. Porque o bom líder torce pelo seu discípulo. Já deu exemplo aqui com meu pastor. Amém? E geralmente, aliás, deixa eu dar essa outra notícia. Geralmente, pastor rebelde não gosta que ninguém cresça na sua igreja. Amém. Essa é outra característica. Não gosta que ninguém cresça. Ninguém. É diferente de você estar aí e dizer bem assim: não, o pastor não quer que eu cresça. Mas por que ele não quer que você cresça se ele deixa outros crescerem? Alguma coisa está errada nessa comunicação, né? Céu e terra. Você tem que parar e pensar, irmão. Será que o pastor não quer que você cresça? Ou será que você é árvore que deveria estar frutificando, mas está seco ainda, porque está cheio de si? A árvore só frutifica porque suas raízes estão em boa terra, de onde ela suga o nutriente, transforma em seiva, passa para as folhas e vira fruto. Não vem dela mesma. A árvore em si mesma não produz nada. Porque se você cortar a luz, se você cortar a água, se cortar os minerais, se tirar o adubo, ela não produz nada. A árvore precisa estar plantada em algum lugar. E sugar de algum lugar. Não me venha com essa, você tem que sugar de algum lugar. Paulo disse que recebeu direto de Jesus, verdade, mas ele foi referendar com aqueles que eram considerados autoridades por Cristo. Sim ou não? Então a árvore suga de algum lugar. De onde você veio, meu filho? Não, eu resolvi abrir a igreja Zé das Couves, do Labachéria, do Evangelho
Pode Tudo de Aracaju. Aí você chega lá, aí você diz, pastor, de onde é que o senhor veio mesmo? Não, é que na minha igreja não me valorizaram, e não sei o que, e eu senti, aqui, na ponta do dedo, aqui na ponta do dedo, eu senti que tinha que abrir, porque o tempo estava passando. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Se você é levantado pelo agir de Deus, não tem homem no mundo incomodado com o seu ministério que pare você. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Amém. Antes de eu encerrar, eu quero ler com você essa passagem que eu digo sempre que, acho que, meu Deus do céu, eu me identifico, é um imã para mim essa passagem, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6. Ali, meu amigo Jonas, que não me deixa mentir. Versículo 3. Eu e Jonas já meditou, já chorou, já sorriu com essa passagem. É algo que nosso coração sempre pulsou, irmãos, desde o início. 2 Coríntios 6, versículo 3. Olha o que é a identidade desse Paulo, que entendia o que era o princípio da honra. Olha o que era a identidade do ministério desse Paulo, que entendia o princípio da fidelidade. Ele disse, olha a diferença, irmão, daquilo que Judas descreveu. Ele diz, olha, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. A primeira preocupação de Paulo. Para que o ministério não seja censurado, ou outras versões dizem, não caia em descrédito. Ou seja, não importa o que a gente passe, a gente sempre está preocupado em não dar mau testemunho. Porque se a gente der mau testemunho, a gente mata outras ovelhas. A gente fecha a porta do céu, do reino dos céus para outras pessoas. Eu nunca, irmãos, vou querer fechar a porta do reino dos céus para outras pessoas. Eu acho que eu não conseguiria me perdoar com isso. Versículo 4 diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Como é que você se recomenda a si mesmo? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Oh, aleluia! Esse é o Evangelho de Cristo, irmão. Isso é um ministério, irmão. Isso é vida com Deus. Você aparece sem aparecer. Você prova, irmãos, que é genuíno o seu chamado, vivendo, é na tribulação, é na angústia, é sendo difamado, é sendo xingado. É aí, irmão, que você consegue provar que o que está em você é genuíno, é verdadeiro. Deus faz questão, se encarrega de recomendar você. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar contando essa parábola que eu já contei algumas vezes. Mas, praticando jiu-jitsu, eu aprendi isso. E as outras artes marciais orientais ensinam muito isso. Nós os praticantes de arte marcial de origem oriental, a gente tem o costume de se curvar antes da luta. E depois que eu aprendi isso, eu nunca esqueço. A gente se curva diante do adversário antes de começar a luta, como um cumprimento de honra. E reza a lenda, a parábola, que isso começou porque os antigos mestres
lá do jiu-jitsu primitivo, os monges observando o trigo no campo, eles viam que o trigo que estava cheio de fruto, ele sempre se curvava, porque estava pesado. O trigo que ficava em pé, era o que não tinha nada. Então se você até hoje diz, não, mas eu não abro mão do que eu penso, não vou abrir mão do que eu penso, não vou me curvar, é porque você está seco. Quando você estiver cheio de trigo, cheio de fruto, vai ser fácil. Amém?